noite, igreja linda e abençoada. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar nos nossos corações, amém? Quero convidar você a tomar o seu assento, ficar à vontade. Que alegria poder receber você neste lugar mais uma vez. Você que está nos visitando, você que está conectado através da web. É um grande privilégio, uma grande honra poder acolher você neste lugar. Você que é membro da igreja, você que já congrega, está aí conosco, eu quero estimular no seu coração você continuar crendo nas promessas, nos planos e no propósito que Deus tem para realizar através das nossas vidas. Tenho certeza que essa vai ser mais uma noite muito especial, uma noite onde nós seremos ministrados por meio da palavra de Deus. Tivemos uma festa linda hoje pela manhã. Uau, como foi maravilhoso podermos contemplar os nossos irmãos descendo as águas, dando um testemunho de vida, fé e prático, seguindo a ordenança bíblica, confiando piamente no que a palavra diz, para assim avançarem na sua jornada enquanto cristão. É maravilhoso, e eu quero estimular você a entender isso. Queridos, existem algumas festas que a igreja celebra e que você precisa ser apaixonado por elas. Você precisa trazer a evidência de que esse lugar está pequeno. Como é que você faz isso? Numa festa como essa que nós tivemos hoje pela manhã, onde algumas pessoas estavam descendo as águas ao tanque batismal, confessando a sua fé em Jesus. Você precisa estar atento. Você precisa estar nesse ambiente, contemplando o que Deus está fazendo, o milagre da salvação. Talvez para você é só mais um batismo, mas para aqueles que viram os seus filhos, o seu esposo, ou a sua esposa, o papai, a mamãe, alguém por quem eles já estão orando há muito tempo, dando esse passo de fé, é um milagre. É o milagre da salvação. É um milagre onde Deus está começando a agir e operar, fazendo uma obra na vida deles, para fazer uma obra maior ainda por meio deles. Deixe-me te explicar algo muito importante. Nós que temos uma visão e temos discernimento do reino espiritual, precisamos ficar atentos às evidências e os sinais que Deus nos demonstram a cada dia. Nós temos no próximo dia 10, nós vamos ter a nossa tarde com os novos membros. E aí deixa eu te falar só uma coisa. 75 novas pessoas serão recebidas como membros. O que é importante você entender? Não são 75 novas pessoas que, eu quero ser membro daí, tá bom, recebe aí, não. São famílias que eu e a pastora, nós tivemos o cuidado, o zelo de ouvir, conversar, conhecer a história, saber um pouco dos planos, dos propósitos que Deus tem para a vida dessas pessoas. E aí quando nós chegamos num ambiente como esse de hoje, só para você entender, alguns de vocês que já estão conosco há muito tempo, vocês são extremamente importantes, porque vocês fortalecem os nossos laços de fé, vocês nos ajudam, vocês nos impulsionam, vocês são como colunas. Mas o que nós precisamos entender é que a igreja não se trata de herança, mas de legado. Quando nós batizamos jovens, adolescentes, quando nós recebemos novas pessoas na igreja aí que são novos na fé, isso ativa a nossa esperança. Na manhã desse dia, se você estava presente, pode ser que você viu descer as águas, quem sabe o futuro pastor sucessor dessa igreja. Se você não estava presente, talvez você não viu isso. Consegue entender? A nossa mente humana ela é muito limitada, mas Deus está fazendo algo grande. Deus está fazendo algo poderoso. E isso é maravilhoso. Olhando para você agora aí, Tite, eu me lembrei de um sonho que eu tive com você. E foi algo muito lindo. Na hora que eu olhei, o Espírito Santo de Deus me trouxe à tona e eu quero falar agora. No sonho, você estava aqui no altar. E você estava ministrando. E enquanto você ministrava, você falava assim: queridos, o que Deus está fazendo é algo maravilhoso. A casa está cheia. As pessoas estão vindo de todos os lugares. Mas não se preocupem, porque as novas cadeiras estão chegando. Só que eu olhava para o templo e as cadeiras já estavam aqui. E aí você chegava para sua esposa e você olhava para a Sônia e falava assim: Sônia, é quando mesmo? A sua esposa te auxiliava na resposta. Nós estávamos aqui os pastores, mas você está aqui ministrando. Sônia, é quando mesmo? Aí ela falava para você, sabe o quê? Ela falava assim: é depois do dia 16.
E dia 16 é o dia que está para chegar essas cadeiras, mas você estava falando de outras cadeiras, e ela estava falando de uma outra data. Isso é muito poderoso. Eu vejo duas coisas nessa visão profética. Primeiro, que Deus vai restaurar o altar e você vai estar dentro desse propósito. Deus vai restaurar o altar na sua vida, na vida da Sônia. Deus está fazendo uma obra poderosa. E essa é uma visão de futuro. Essa não é uma visão de presente apenas, é uma visão de futuro. E no momento em que você está presente no altar, você também está falando de coisas do futuro. Porque as cadeiras já estavam no lugar. As cadeiras já estavam aí, quando você começou, mas fica tranquilo, queridos, porque as novas cadeiras vão chegar. E eu falei, gente, eu olhei as cadeiras, falei, que novas cadeiras? Quando que é, Sônia? A Sônia, é depois do dia 16, ou seja, dia 16 é a data que vai chegar essas. Eu não sei se eram as cadeiras para as galerias, eu não sei para onde que serão essas cadeiras, mas Deus está nos chamando para algo novo. Pastor, o que é necessário para que isso aconteça? Na tarde desse dia, enquanto eu meditava na palavra, o Senhor gerou algo no meu coração, e que tem tudo a ver com a nossa realidade de vida. Livre-se das prisões do passado. É o tema dessa mensagem. E quando eu mandei para o Eliezer, segue a arte. E aí ele falou assim, qual é o tema, pastor? Aí eu coloquei assim, livrando das prisões do passado. Eu falei, livrando? Esse tempo de conjugação não está legal não. Livre-se. Se desfaça disso. E quando nós olhamos para essa realidade, o passado é um assunto muito discutido, tanto para os cristãos quanto para os incrédulos. Pensarmos sobre o passado faz parte da nossa natureza. Entenda, tudo que nós projetamos, tudo que nós planejamos, tudo que nós estruturamos para um futuro, possui base. Eu e você, nós precisamos entender que essa temporalidade, ela é crucial quando nós observamos de maneira saudável. Eu e você, nós não somos eternos, mas o nosso Deus é. Ele é eterno. Ele é desde o princípio. Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele será o mesmo eternamente. Porém nós em alguns momentos da nossa jornada, nós nos desconectamos a alguns fatores que são fundamentais, ou ficamos presos a algumas questões que nos impedem de avançar. E aí quando olhamos para essa realidade, o que na maioria das vezes nós costumamos focar quando nos lembramos do passado? E isso é neurociência, e existem muitos estudos, muitos trabalhos de pesquisas feitos através da psicologia, e eu queria que você entendesse isso. Porque você não consegue fugir disso, humanamente falando, porque faz parte da sua estrutura psíquica. Nós temos a tendência, isso é comprovado cientificamente, de armazenarmos, ou de fixarmos em nossa mente e nas nossas emoções, mais do que as experiências boas, as ruins. Mas às vezes você pensa assim, uau pastor, mas isso é terrível. O nome disso se chama psicoadaptação. O nosso Deus nos criou de uma forma, em que as nossas experiências vividas, quer sejam boas, quer sejam ruins, elas servem de base, elas servem de pano de fundo, para que nós possamos ressignificar, para que nós possamos viver a mesma experiência, ou experiências semelhantes, mais robustos, mais preparados. O grande problema é que na maioria das vezes nós não sabemos lidar com isso, e ficamos paralisados. E a Bíblia, ela tem uma infinidade de versículos. A Bíblia, ela trabalha de uma forma muito terapêutica. Escuta o que eu estou te dizendo. Eu e você, nós precisamos. É saudável você passar por um processo de psicoterapia,
você ter um terapeuta, você conversar, você ter um conselheiro. Quando você tem um discipulador, um conselheiro, um terapeuta, um psicólogo, um pastor, alguém que ouve você, e a maioria das vezes nós estamos desprezando a melhor pessoa que poderia nos ajudar no dia a dia, porque não estamos construindo relacionamentos saudáveis. Queridos, como é maravilhoso eu poder ocupar a minha esposa com os meus sentimentos, poder dizer: meu bem, deixa eu falar um negócio com você. O que é? Não, eu preciso que você me escuta, eu não estou dando conta. Entende? E quando às vezes o seu esposo chega para falar isso para você, ou quando a sua esposa chega para falar isso para você, você fala: vai orar. Já vem você com essas histórias, reclamar da vida, reclamar das coisas. É onde nós falhamos. A Bíblia nos ensina a sermos prontos para ouvir e tardio para falar. Que tipo de relacionamento nós vamos construir dentro de uma família quando você não pode ouvir a sua esposa, ou você não pode ouvir o seu marido? Quando você não pode dar crédito àquele ou àquela que te ajuda na sua jornada, que em muitos momentos conhece você só de olhar. O grande problema é que na nossa humanidade temos dificuldade de nos desassociarmos dessa grande falha humana do julgamento. Se você já percebeu algo, se você percebe que o seu cônjuge, quem sabe o seu filho, está sob pressão, você vê que ele está vivendo uma tensão na sua vida, por que não aliviar essa carga? A Bíblia, ela é muito terapêutica, porque a Bíblia foi escrita, é a palavra de Deus para nos curar, é a palavra de Deus para nos libertar, é a palavra de Deus para nos transformar, é a palavra de Deus para nos impulsionar para um futuro melhor, é a palavra de Deus para nos tornarmos cada vez mais preparados. A Bíblia é a palavra de Deus para falar especificamente com cada um de nós, nas necessidades em que nós temos. E aí quando nós começamos a nos atentar a esse detalhe, todo mundo tem um passado. Se você está aqui, eu preciso que você entenda pelo menos duas coisas. A primeira delas, e eu posso falar sem medo de errar: você tem um passado. Pode ter certeza disso, porque você está vivendo o presente. A segunda, que eu também posso assegurar, enquanto você me escuta, isso é sinal de que você também ainda tem um futuro. Ele pode parecer incerto, porque nós, na verdade, não temos como prever isso. Mas o nosso Deus, inclusive, vai cuidar dessas coisas, chamando a nossa atenção para: ei, fique presente. O nosso Deus tem esse cuidado de dizer: meus filhos, fiquem presentes. Ou seja, viva esse momento com intensidade. Valoriza esse momento, desfruta deste momento, observe os pequenos detalhes, na sua casa, quando seus filhos estão estudando, quando a sua esposa está fazendo alguma tarefa, alguma atividade. Queridos, eu sou tão grato a Deus pela minha família. Nesses alguns dias que eu tenho de casado com a minha esposa, eu nunca vi a minha esposa reclamar, se queixar, ou se lamentar pelo fato de ir para a cozinha e preparar, e foram muitas refeições que essa mulher já fez, mas com muito amor. Ela ama servir a família dela, e para ela não existe dia especial, para ela todos os dias é um dia especial. Ela trabalhou por escala durante 26 anos, então tinha vezes em que nós não estávamos juntos no domingo, tinha vezes em que nós não estávamos juntos no dia do nosso aniversário, houve dias em que nós não passamos o Natal junto, o Ano Novo junto, datas importantes porque ela estava trabalhando. Então ela criou uma rotina que eu acho linda. Para minha esposa, todo dia é um dia especial. Tem vezes que em plena terça-feira, quarta-feira, segunda-feira, eu chego em casa, tem um jantar maravilhoso em casa, eu olho e falo: meu Deus, amor,
Que é isso que você fez? Hoje é quarta-feira, para que você fez isso? Para vocês. Porque todos os dias são especiais quando você aprende a desfrutar deles. Eu não sei se você consegue entender isso. Às vezes você está vivendo experiências tão incríveis, mas você pode estar preso a detalhes, a dores, mágoas, frustrações, decepções, que estão te impedindo de avançar. Talvez isso é tão presente no seu lar hoje. Talvez você esteja nesse ambiente agora, chateado com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com algo que aconteceu hoje, quem sabe pela manhã, essa semana, esse mês, ou pior, quem sabe você está convivendo com uma dor há mais de anos, que você carrega isso, sem conseguir perdoar, sem conseguir se perdoar, sem conseguir se libertar dessas questões. Mas o que eu quero que você observe é que existe um passado para todos nós. E o que aconteceu nesse passado faz parte da nossa história de vida. Não tem como você pegar uma borrachinha e ir lá e simplesmente apagar e falar agora. Mas tem como você fazer uma coisa. Tem como você escrever uma nova história a partir disso. Quando nós olhamos para a realidade da Bíblia Sagrada, eu amo esse texto de Josué. Eu quero demonstrar a vocês um capítulo, logo no início, que vai trazer evidências de um passado, mas que vai impulsionar alguém para um futuro. Josué capítulo 1, ele começa trazendo as evidências de um luto, de dor. O primeiro versículo vai dizer assim: e sucedeu, ou depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Nós temos detalhes que são importantes. Josué auxiliava Moisés nos processos, onde Deus havia feito muitas maravilhas e sinais. Mas o texto está dizendo que aconteceu algo que talvez para Josué fosse uma tragédia. Talvez para o povo de Israel, talvez eles vivenciaram um momento onde é uma tragédia, é o fim, não temos mais Moisés. Queridos, parem para imaginar, quantos conflitos foram gerados no deserto, quantas incertezas aquele povo teve na sua caminhada, e quantas respostas de Deus milagrosas aconteceram. O interessante é que quem fazia aqueles milagres continua sendo o mesmo, era Deus. Quem passou foi Moisés. O nosso Deus é especialista em dizer isso para nós. Queridos, Deus, Ele não vai dar a glória dEle para ninguém. E quantas pessoas ficam se ovacionando, ficam se vangloriando, se posicionam como se eles fossem algo. Nós somos simplesmente obras das mãos de um Deus poderoso, que nos fez da maneira em que nos fez e para um propósito. Nós só precisamos servir a esse propósito. Um povo que foi resgatado com mão poderosa, um povo que viu Deus operando as pragas, as maravilhas, os sinais, um povo que teve fome na sua peregrinação e Deus os alimentou, um povo que viu um mar se abrir, um povo que teve sede e viu Deus com o mesmo cajado que feriu o rio Nilo, foi o mesmo cajado que deveria tocar a rocha, e a água, sabe, como um afluente de um manancial, jorrou. Eu não sei se você está entendendo, não foi uma gotinha, não foi uma nascente, sabe, bem mirradinha. Nós estamos falando de uma infinidade de pessoas e água jorrando, e o povo nem se desesperou, é tanta água que eles esperavam uma vez. Não, fica tranquilo, isso não vai acabar. Sabe aquela situação de que quando Deus opera, entenda isso, não há limite. Vai dar para todo mundo, Ele vai prover o recurso para todo mundo. Só que Josué está agora numa situação, sofrendo um luto, uma perda, uma dor.
E aí o Senhor fala: Moisés, meu servo é morto, então você vai levantar agora e você vai passar esse povo o meio do Jordão, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus conduz o povo para uma situação onde ele simplesmente vai dizer assim: Josué, fica tranquilo, Senhor, eu vou passar o Jordão. Josué, levanta, Moisés morreu, mas você vai conduzir esse povo, você vai passar o Jordão. Eu vou passar o que, Senhor? O Jordão. Para um Deus que abre o mar, o que é abrir o Jordão? Só que Deus, Ele trabalha nas nossas memórias. Ele está fortalecendo a fé, a esperança de Josué, com as experiências brilhantes do passado, e não com a dor. E aí, Deus continua dizendo, Josué capítulo 1, lá no versículo 3, Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Versículo 4, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, e o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Entenda, Josué está vivendo um luto. E Deus está trazendo a ele o quê? As memórias da dor de Moisés ter sido morto? Não, as memórias do que Deus fez por meio da vida de Moisés, que era em benefício de uma geração. Deus está dizendo, fica tranquilo, tudo aquilo que você viu acontecer, é verdade, aconteceu, e vai perdurar, vai perpetuar, vai continuar acontecendo, se você não ficar preso ao passado, se você não se limitar aos fatos de tragédia, mas se apegar à realidade de que eu sou o Deus que prometo e cumpro. Então nós observamos que Deus faz um resgate de muitas memórias, são muitas memórias. Estimula Josué, não tenha medo. Imagina, Moisés indo diante de Faraó, imagina Moisés contando todos aqueles fatos, tudo que foi, sabe, real. E agora, o Senhor vai dizer assim para Josué no versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo conforme quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. O primeiro versículo da Bíblia que eu memorizei, e que eu coloco em prática na minha vida todos os dias, nos momentos de dificuldade, nos momentos de dúvida, nos momentos de incertezas, nos momentos de desafios, eu sempre me lembro desse texto. O segredo para você ser bem-sucedido na sua vida, o segredo para você prosperar, e então fará prosperar os seus caminhos, o segredo é, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Mantenha a palavra de Deus nos seus lábios, declare a palavra, confesse a palavra, fale sobre a palavra. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele de dia e de noite. Não é você fazer uma leitura para cumprir uma tarefa de eu já li a Bíblia, não, é meditar. O que Deus está falando para mim, o que eu estou entendendo, em como essa palavra se aplica a esse momento na minha vida. Entenda, se não se aplicar a esse momento, vai se aplicar no futuro, mas vai se aplicar. E tenha o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, porque isso vai fazer prosperar o seu caminho.
a grande realidade é que Deus está cuidando de Josué, tirando ele de um luto, com boas memórias. Mas qual é a realidade dos nossos dias? O que geralmente nos mantém presos ao passado? Por que precisamos nos livrar dessas prisões do passado? Porque muitos de nós fomos magoados, ofendidos, decepcionados. Aconteceram algumas coisas em nossas vidas que nós não entendemos. Mas não podemos avançar e viver o novo de Deus se estivermos presos no passado dessas experiências tão ruins. A Bíblia vai nos esclarecer acerca das atitudes que conectam o passado, o presente e o futuro. Existe um texto que ele nos traz essa evidência. E é um texto que ele é usado e aplicado para muitas coisas na Bíblia, que está no livro de Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 7. A Bíblia vai dizer assim, olha, você não deve se enganar, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, certamente ele vai colher. Onde é que eu vejo a conexão do passado, do presente com o futuro? É porque a Bíblia nos garante que o que nós fazemos hoje, de alguma maneira, vai reverberar e vai voltar para nós no futuro. O que fazemos hoje no presente, em algum momento será passado, mas vai nos visitar no futuro. Então nós temos essa conexão. A palavra de Deus vai nos revelar por meio de princípios claros que o passado de uma pessoa pode afetar o seu futuro. Se uma pessoa fizer tal coisa agora, no presente, mais adiante será o seu passado. Tal coisa acontecerá no futuro. Passado, presente e futuro. O passado pode pesar para alguns de nós como uma carga insuportável. Em alguns momentos vamos ter a sensação de que não conseguimos lidar com essa carga, que ela é pesada demais, porque todos nós já vivenciamos e experimentamos algumas questões que são negativas. Algo já aconteceu conosco. Algumas pessoas nos fizeram mal. Talvez a empresa que você tanto admirava de uma maneira súbita, para você foi assim, te dispensou. Talvez o seu gestor, ou quem sabe um outro funcionário, ou alguém te feriu, machucou você nesse ambiente. E é muito fácil você passar a vida inteira ofendido, eu passar a vida ofendido, com autopiedade, se sentindo culpado, sabe? Ou nos culpando, onde é que eu errei? É isso mesmo, não tem como, não tem forma. Mas como nós estamos sempre olhando para trás, nós acabamos limitando a realidade de um futuro iminente. Entenda isso. Não são poucas as pessoas que foram dispensadas de uma empresa e que hoje são grandes empresários, ou que estão vivendo a melhor experiência da sua vida. Eu quero que você entenda, e aí é só para você se conectar. Eu não tenho como, querido, preste muita atenção, eu não tenho como alterar o seu passado, porque já aconteceu, mas eu posso estimular você a viver um futuro melhor. E existem algumas coisas que aconteceram no nosso passado, ora a culpa foi nossa, ora a culpa foi do outro, já aconteceu. Talvez você viveu uma experiência de um relacionamento conjugal e por algum motivo não deu certo. Quer a culpa tenha sido sua ou do outro ou de ambos. Entenda, o nome disso é passado. Agora você não pode ficar se remoendo por causa disso. Você precisa lidar com isso da maneira bíblica. Se você errou, você se arrepende. Se você feriu, você pede perdão. Se você pode, você restitui o outro. Mas uma coisa que você não pode é ficar paralisado. E tem situações que são trágicas. Talvez você foi traído, talvez você traiu. Eu não sei qual é a sua realidade. Talvez alguém te feriu tanto, que você todos os dias convive com essa angústia. Ei, isso foi passado. Quando você revive isso, você permite ser ferido hoje. Avança para o futuro e pare de sofrer essa dor. São muitas questões da nossa vida.
Talvez você entre nesse lugar. Algumas pessoas têm aversão de igreja. Por quê? Porque viveram uma frustração com outras pessoas, que são representantes de Deus, que são representantes da palavra. Mas entenda, ainda que eu erre, ainda que eu fale com você, eu sou apenas um instrumento. O nosso Deus nunca erra, nunca falha. Ainda que eu não te reconheça, ainda que eu não te perceba, ainda que eu não te veja, Deus já te viu, te chamou, te escolheu, e Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu. Então não limite aos homens as suas frustrações, as suas dores. Agora é bem verdade que alguns de nós seremos instrumentos de Deus para o processo que Ele está realizando na vida um do outro. Talvez para você está demorando, mas quem sabe você não está pronto. Talvez você tenha N sentimentos, e isso está acabando com você por dentro, porque você está apegado à promessa que foi feita no passado, mas no presente você não está andando na direção do futuro, e ele nunca vai acontecer. Quando Deus promete algo para a nossa vida, nós precisamos estar dispostos a andar nessa direção. Em Gênesis, Deus vai chamar Abraão e vai dizer assim: Abraão, sai da sua casa, da sua parentela, do meio do conforto, do meio do luxo, do meio da regalia, do meio de tudo que você tem, segurança, proteção, cuidado, servos, escravos, riquezas. Sai daí. Para onde, Senhor? Sai daí que eu vou te mostrar. Abraão nem sabia para onde. Agora, como é que nós estamos vivendo as nossas atitudes de fé hoje? A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: Deus procurou Abraão por causa da sua atitude. E quando Deus procurar você, quando Deus enxerga você, quando Deus se pronuncia, quando Ele fala contigo, Ele quer só te dizer o seguinte: fica tranquilo, eu já tenho tudo planejado. Eu já tenho tudo programado. Ah, Senhor, mas eu sou isso, eu sou aquilo, o Senhor não sabe o que é isso? Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Cada detalhe da sua vida. Então, quando nós começamos a observar essas questões, entenda, não importa se aconteceu há 20 anos, ou há 20 minutos, é passado. Não dá peso nessas coisas. Pastor, tem 20 anos que eu sofro com isso. Pastor, tem 20 minutos que aconteceu. É passado, não dá para mudar. Mas uma coisa é certa: existe um futuro brilhante que Deus fez e planejou para a sua vida. E é nessa direção que você tem que andar. Quando nós olhamos para essa realidade de não conseguirmos carregar as nossas cargas, o nosso Senhor Jesus, Ele vai olhar para você, para mim, para nós. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas Jesus vai olhar para você e vai dizer assim, e não só para você, mas para todos os que estão ouvindo. Mateus 11, 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, a tradução mais simples e literal desse texto: o jugo é uma peça que se coloca sobre os animais, para que eles possam puxar a carga. E aí isso é colocado nessa estrutura, encaixado, e os dois animais puxam essa carga. Tem carros de boi que tem um montante com 4 jugos, 6 jugos, dependendo da carga. Mas Jesus está dizendo para você o seguinte: ei, presta atenção, você está com uma carga pesada, você está sobrecarregado, você não está dando conta. Olha a analogia que Jesus faz, como se eu fosse um burro, um jumento com um jugo. Eu quero te convidar, encosta aqui do meu lado e prova do meu jugo, que não vai sobrar carga nenhuma para você. Você vai andar do meu lado e você vai ver que o meu jugo é suave, meu fardo é leve, e eu vou carregar esse trem.
mas você precisa vir a mim. Jesus se coloca nessa condição para dizer: quando você vem a mim, não se preocupe, tome sobre vós essa peça que é de carga, que é pesada, mas eu vou te conduzir, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus vai te aliviar esse peso. Ele quer nos aliviar desse peso. Mas por alguma razão, algumas pessoas parecem não ter entendido isso. E continuam presas lá, na frustração, na decepção, na mágoa, na tristeza. Eu escrevi algo aqui, eu quero ler para você. Você não viverá uma vida vitoriosa se estiver sempre revivendo o que não deu certo. Quem te machucou, os erros que você cometeu, a razão pela qual você é chamado, a razão pela qual isso é chamado de passado, é porque já foi feito, acabou, é história. Agora escreva no presente o seu futuro. Não importa quem foi, quando foi, como foi, é passado, é história, ficou para lá. Mas você pode escrever um futuro e você pode começar a fazer isso agora. Nós precisamos entender que algumas pessoas nos abandonaram, algumas pessoas partiram o nosso coração, algumas pessoas nos machucaram, mas isso aconteceu só uma vez. Não deixa que isso fique te machucando todos os dias. Já passou, a pessoa nem está aí mais. Ficou para lá. Perdoe. Se perdoe, avance. E quando nós observamos essas questões de ficarmos presos ao passado, nós não vamos conseguir viver o novo. Ei, pensa em todas as mazelas, angústias, aflições e problemas que você, quem sabe, quer seja um, quer seja milhares, esteja preso. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Coríntios, no capítulo 2, na sua primeira carta, no versículo 9, ele vai falar assim: olha, mas como está escrito, prestem atenção, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são essas que Deus preparou para os que o amam. Entenda, isso que você viu, que te feriu, que te entristeceu, ou que te deu um pouco de alegria, uma porção, isso você já vivenciou, já contemplou, mas o que você não viu, nem ouviu, e que ainda nem alcançou o seu coração, são sobre essas coisas que Deus tem para te revelar, e elas são maiores do que tudo que você já viveu. Então se desconecte, se desprenda dessa realidade. O que eu e você, nós temos que fazer, é parar de dar parte e crédito ao nosso passado de dor, seguir em frente, na direção de um novo começo. Deus não irá liberar novas oportunidades enquanto eu e você ficarmos revivendo as velhas mágoas, os velhos fracassos. Você pode ter um passado com muitas coisas negativas, mas o que ainda está intacto é o futuro positivo que Deus planejou para você. Isso está intacto. E aí você e eu, nós precisamos nos desvencilhar dessas prisões que nos prendem no passado para conseguirmos avançar. E aí eu quero que você agora abra o seu coração para ouvir esta palavra que o profeta Isaías vai proferir no capítulo 61, a partir do primeiro versículo. E Jesus vai trazer essa declaração em Lucas, quando essa profecia se cumpre. O profeta diz bem assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. É lindo demais. É muito lindo você entender isso. Olha como que ele segue dizendo: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que estão tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes deem glória ao invés de cinzas. Ei,
Ao invés de cinza, ao invés de tristeza, glória, alegria, óleo de alegria ao invés de cinzas, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de um espírito angustiado. É você chegar na igreja oprimido, abatido, triste, sabe, sem esperança, frustrado, e você se vestir de louvor e adorar a Deus, dizendo: Senhor, isso é passado, o meu futuro está intacto nas tuas mãos, o seu futuro está intacto, preservado em Deus. Mas você precisa romper com essas prisões, você precisa se livrar dessas prisões. E aí ele diz assim: veste de louvor, ao invés de um espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares onde antigamente eram assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos. Renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Eu não sei se você consegue entender. Vou traduzir para quem está vivendo angústia, dor, sofrimento há muitos anos. Versículo 4 de Isaías 61. Ele vai edificar os lugares na sua vida onde você sofre assolação e angústia. Ele vai edificar, ele vai montar uma base, uma estrutura, nesse lugar onde você está sendo assolado, onde você está sofrendo. Ele, antes de restaurar, porque ele fala assim: eu edificarei os lugares antigamente assolados, e restauração aos anteriormente destruídos. Ele não vai simplesmente limpar e organizar, ele vai botar base, para que você não seja mais abalado por essas coisas, para que você não seja mais destruído por essas questões. Ele vai restaurar você, ele vai edificar você. E ele continua dizendo assim: vou renovar as cidades assoladas, destruídas de geração em geração, e haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e os estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis riquezas dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultarei a vossa parte. Por isso na terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio o que foi roubado e oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com vocês. Para que ficarmos presos ao passado? Para que deixarmos com que essas coisas nos dominem? Para que nos conectarmos a algo que só está nos prendendo? Precisamos aprender a lidar com essas questões. Às vezes você está aí, sabe, estagnado e não consegue perceber. Escuta, o Senhor vai te dar dupla honra. Creia nessa palavra. Ande na direção desse princípio. Onde você errou, se arrepende, confesse, abandone, mas acredita que Deus tem um futuro intacto para você. Isso é passado, você não precisa ser mais isso. Quantas pessoas carregam a culpa? Eu não tenho jeito, o que eu fiz é muito grave, o que aconteceu comigo é terrível. Terrível obra é o que Deus quer fazer. Obra poderosa, maravilhosa, assombrosa, gigantesca, através dessa estrutura que está aí fragilizada, porque Ele vai restaurar você antes de tudo. O nosso Deus, Ele é muito zeloso, Ele não faz de qualquer maneira, Ele restaura você, Ele prepara você para isso. E aí nós observamos o quanto o apóstolo Paulo nos dá essa tranquilidade no nosso coração, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13, ele vai dizer assim: irmãos, quanto a mim não julgo que tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançam para as que estão diante de mim, e prossigo para o alvo, do prêmio da sabedoria, da vocação de Deus em Cristo Jesus. Talvez você tenha interpretado esse texto de maneira equivocada há muito tempo da sua vida, porque talvez a gente pense assim: o que o apóstolo Paulo está querendo se esquecer?
Você precisa ler essa carta. Você vai ficar mais apaixonado ainda. Porque nos versículos anteriores, no versículo 5, o apóstolo Paulo está num debate com algumas pessoas que não estão entendendo o propósito da fé. E aí ele vai falar no versículo 5 assim, olha, porque ali a questão era lei e graça, legalismo, religiosidade e graça, nova aliança. Aí no versículo 5 ele fala assim, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. O apóstolo Paulo está dizendo assim, deixa eu explicar para vocês, eu tenho motivo para me gloriar. Falando com os legalistas, eu sou hebreu de hebreus, eu fui circuncidado, deixa eu falar para vocês, circuncisão, eu sou circuncidado ao 8º dia, conforme a lei. Ele está trazendo para eles evidência, porque para eles não conseguiam entender que graça era aquela que ele falava, e eles achavam que ele falava da graça, porque ele era condenado pela lei, mas ele era cumpridor da lei. Ele estava dentro de todos os parâmetros. Aí ele fala assim, ó, segundo, versículo 6, segundo o zelo, agora preste atenção, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Você sabe de que o apóstolo Paulo quer se esquecer? Que ele matou muitas pessoas, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, os meus títulos, a minha glória, a minha postura, o mal que eu fiz pensando que estava fazendo bem. Ele está dizendo para você e para mim assim, irmãos, eu fiz coisas terríveis, eu matei pessoas de fé, pessoas que estavam avançando, pregando o evangelho que eu não entendia. Eu fui responsável pela morte de muitos, eu persegui a igreja, mas eu quero me esquecer dessas coisas, porque aquele que me chamou e que me vocacionou falou assim, filho, o seu passado na ignorância não te condena, mas você é escolhido, eu tenho um futuro brilhante para você. Eu estou te chamando, te separando, para que você possa viver as riquezas das glórias vindouras em Cristo Jesus. E eu e você, nós nos apegamos, esquecendo-me das coisas para trás. Ele estava vendo um manto de sangue, morte, sangue de pessoas inocentes, que agora ele se sentia culpado. O apóstolo Paulo tinha tudo para falar assim, como posso eu pregar Jesus, falar do evangelho, se eu era perseguidor? Mas ele está dizendo para aqueles legalistas, ei, quem me comprou e quem me justificou foi Cristo, e eu abro mão das minhas mazelas, das minhas dores, das minhas angústias, dos meus erros, do meu passado terrível. Eu quero me esquecer dessas coisas, porque existe uma promessa vindoura, aguardada em Cristo, e é nessa direção que eu quero andar, eu quero prosseguir para esse alvo. E quantos de nós, queridos, estamos com as portas abertas, mas não saímos, porque a nossa cadeia é emocional e é espiritual. De fato não tem nenhum muro te impedindo, não tem nenhuma grade, nenhuma algema, nenhum ferrolho. Mas você é convidado nessa noite, para diante dessa verdade, que você está conhecendo, se libertar e avançar para o futuro.